Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. TSE montou uma operação com os Estados Unidos para fornecimento de chips para as urnas eletrônicas na eleição de 2022, em uma operação que envolveu Taiwan. Ouça o áudio. Destacou num artigo recente, Oliver, na revista Foreign Policy, uma operação feita nos bastidores em relação aos esforços para evitar questionamentos à urna eletrônica. E tem uma passagem particularmente curiosa que envolve Taiwan e garantia do envio de chips para atualização das urnas eletrônicas aqui no Brasil. Como é que foi esse movimento? Ele também contou com o apoio diplomático dos Estados Unidos? Em função da pandemia, houve uma escassez global de semicondutores, de chips, e isso representou um problema para a Positivo Tecnologia, uma empresa brasileira do Paraná, que teve que atualizar milhares de urnas eletrônicas, e desde 2021, na verdade, houve essa escassez, e durante o ano de 2022 foi preciso obter semicondutores. Apesar dessa crise, o TSE foi informado desse problema, mas havia uma grande preocupação de que essa questão pudesse ser utilizada pelo presidente da República, pelo Bolsonaro, para dizer, olha só, eles não estão conseguindo fazer essa atualização técnica das urnas, em função disso não podemos confiar nas urnas eletrônicas. Ninguém aceita mais esse voto que está aí. Como é que vai falar que esse voto é preciso, é legal, é justo e não é fraudável? Vai ter voto impresso em 2022 e ponto final. Não vou nem falar mais nada. Vai ter voto impresso. Porque se não tiver voto impresso, senão que não vai ter eleição. O TSE mobilizou o Rubens Barbosa, um ex-embaixador brasileiro em Washington, e também a diplomacia americana para se aproximar de Taiwan, das empresas em Taiwan que são fundamentais para a produção de semicondutores, e convenceram essas empresas a priorizarem a demanda brasileira e não muitos outros pedidos, porque obviamente houve grandes demandas e atrasos por numerosos clientes ao redor do mundo. E teve esse fator que complicou ainda mais a situação, porque obviamente o Brasil e Taiwan não possuem uma relação diplomática oficial, e a relação entre o Brasil e a China é muito importante. Em função disso. E pastor Silas Malafaia revela ter carta na manga contra Alexandre de Moraes e o sistema em caso de uma eventual prisão. Assista. Deixa eu falar, nós sabemos que pela Constituição o povo é o supremo poder de uma nação. Não é o Supremo Tribunal Federal, é o povo. Festa, eu acho que todas as instituições têm que respeitar e se inclinar a isso. Porque não é uma manifestação de meia dúzia de gente, mas uma manifestação de centenas de milhares de pessoas que, querendo ou não, estão mostrando sua indignação com o que está acontecendo no país. Então, eu acho que a primeira marca, essa foi a única manifestação, até hoje, de manifestações públicas no país, que foi notícia no mundo. Foi notícia na Itália, na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, no Canadá, em Europa toda, tudo que é jornal falou dessa manifestação. Então, eu acredito que deixou em alerta, isso é, deu um sinal para o Supremo Tribunal, para o Congresso Nacional, que o povo não está alienado do que está acontecendo nesse país. Isso, para mim, é a coisa mais importante. Um evento que foi convocado em 10 dias, né? Sem nenhuma emissora de televisão abrir a boca para nada, sem imprensa nenhuma, né? A grande mídia, tudo calado. Então, foi algo marcante. A pergunta que fica é se quem manda no país atualmente, quem se acha dono do país atualmente, chegou a sentir os efeitos dessa manifestação. Perto de 800 mil, 1 milhão de pessoas, talvez no ato democrático maior do mundo. Se isso teve algum reflexo, se o senhor percebeu algum reflexo em Brasília, por exemplo?
Olha, quando o STF fica preocupado, tá? E ficaram preocupados com a manifestação, eu não vou entrar aqui em detalhes, mas eu tenho e sei das informações e dos interlocutores que vieram, deixou eles preocupados. Estavam preocupados com o que ia acontecer na manifestação, com o que ia ser dito lá. Isso eu garanto para vocês. Eu garanto. Eu sei bem. Eu só não vou entrar em detalhe aqui para não comprometer pessoas. Mas que ficaram assustados com o que aconteceu e preocupados antes do evento, eu garanto. Pois é, esse problema que nós estamos vivendo institucional no Brasil, o pastor Silvano Malafaia, tem a ver com a falta de um freio de arrumação. Constitucionalmente, esse freio de arrumação para os arroubos e desarroubos institucionais está no Senado Federal. O Senado Federal, ao contrário do STF, depende de voto, depende das pessoas que vão... eles sempre tiveram muito receio, temor, respeito às ruas. Eu não percebi, eu não sei se o senhor percebeu, que o Senado tenha sentido... o pessoal não está satisfeito com a gente, vamos agir, porque o STF continua dando demão, continua fazendo o que quer, manda prender, manda soltar, manda investigar, manda cancelar, e condena pessoas absolutamente direitas a 17, 15, 20 anos de prisão. E o Senado, que é a casa que poderia arrumar isso tudo, parece que está indefensa aos movimentos das ruas, o pastor. O último vídeo que eu postei, eu já falo isso repetidas vezes. Lamentavelmente, nós temos um Senado com grande parte de uma direita vendida, comprada por cargos públicos, tá? São de centro e de direita, mas são bandidos vendidos por cargos públicos. Temos exceções, óbvio que temos, claro que temos, mas por causa da maioria, para enfrentar, desculpa a expressão, o frouxo, covarde, omisso presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, por causa de um monte de interesses dele, tem banca de advogado, tem interesses no Supremo e vai por aí afora. Mas eu aprendi uma coisa na vida. Quando você quer conquistar algo, muitas vezes não é a primeira vez. É um passo, outro passo, até, sabe? Até chegar na porta deles. Eles podem não ter tido nenhuma reação, mas eles sentiram. E foi apenas um ato. Apenas um ato. E ainda tem coisas, ainda tem outros atos que vão acontecer, ainda tem outras coisas que vão acontecer. Então, eu acredito que a gente não muda de uma hora para outra. Não se muda, porque, lamentavelmente, o poder cega. Lamentavelmente, esses caras perdem o feeling do povo, aquilo que eles tinham que ter. Eu aprendi uma linguagem no mundo pastoral, de pastor, o seguinte: pastor tem que ter cheiro de ovelha. O que é isso? Eu sou um líder que tenho milhares de pastores na organização que eu presido, centenas e centenas de milhares de membros, só que eu dou atendimento pastoral. E por que eu faço isso? Eu dou atendimento, eu atendo pessoas, eu converso com pessoas, eu atendo demanda, porque para eu não perder o feeling da demanda do ser humano, você precisa estar perto. Lamentavelmente, o poder isola. Esses caras vivem numa redoma e aí não percebem o povo e vivem numa falsa segurança, pensando que não vai chegar para eles. Nós vamos ter eleição em 2026. 2/3 do Senado vai entrar na pauta da votação, 54 vagas. E nós não vamos deixar passar quem é covarde, quem é omisso. Nós vamos lembrar a população brasileira. Então, eles perdem o feeling de se aproximar do povo e sentir o que o povo pensa, o que o povo fala. Mas a verdade, afinal, vencerá? E aí eu me lembro, pastor, lá Provérbios 29:16, quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a queda deles. Nós vamos ver a queda desses todos que estão aí, pastor? Deixa eu falar para você. Deus, já que você está entrando numa área espiritual e você está entrando, então eu vou
atender essa sua demanda, já que você está citando a Bíblia, a gente tem que entender o seguinte: em primeiro lugar, que Deus não age na dimensão do tempo do homem. Primeiro, que Deus é eterno, é atemporal. Deus não vive no tempo, ele vive na eternidade, ele usa o tempo. Então, Deus permite, o que eu creio, a linha teológica que eu creio, que eu defendo, Deus permite o homem escrever a história, mas a qualquer hora, a qualquer momento, ele pode intervir. Então, eu acredito, e tenho falado disso em muitos vídeos, eu acredito que, ou através do povo, ou através da justiça divina mesmo, direta, de uma ação direta de Deus, vai acontecer alguma coisa nesse país. E vai acontecer, com todo respeito a vocês, existem milhões de brasileiros, milhões, são milhões, evangélicos e católicos que oram, que falam. Só que Deus, estou repetindo para você, Deus não atende a demanda do homem na hora que ele quer. Quando você lê a Bíblia, você encontra homens que tinham intimidade com Deus. É até interessante a força da expressão dizer assim, por exemplo, o profeta Daniel, um dos caras que tinha mais intimidade com Deus, diz assim: apressa-te, Senhor. Por algum acaso Deus anda atrasado? Não. É o grito da alma em querer ver a ação e a justiça de Deus. E eu creio nisso, sabe? Com Deus tem uma palavra que é muito incrível. Uma abreviatura do nome de Deus, chamado do Yahvé, é Já. O Deus que age no momento. Momento é a unidade indivisível do tempo. Ninguém calcula o momento. Deus não tem mais do que um momento. Vou lembrar vocês um fato. 2013, sem que ninguém falasse nada, por causa de 20 centavos de aumento da passagem, o Brasil parou. Sabe o que estava armado lá no Congresso Nacional? Com o Eduardo Cunha na presidência? Iam tirar todo o poder do Ministério Público. Já estava armado por causa da Lava Jato. Tá? Já estava tudo armado. Quando eles pensaram que ia dar o bote, eu me lembro que eu recebi representantes do Ministério Público, os caras já apavorados pedindo ajuda para falar com os deputados evangélicos para não votarem. Quando eles pensavam que iam dar o golpe de mestre e arrancar todo o poder do Ministério Público, sem ninguém mandar, sem ninguém pedir, o povo foi para a rua. Por causa de 20 centavos de passagem de ônibus em São Paulo. Parou tudo e o projeto foi abortado. Então, eu acredito nisso. Muitas vezes, em um momento que ninguém espera. Vocês querem ver uma coisa? Olha que fato interessante. Lula, absoluto, todo prestígio, todo mundo a favor, todo mundo aplaudindo. De repente, ele fala uma asneira de comparar questão de Hamas e Israel com o Holocausto. Até a Globo, a imprensa oficial do governo de Alexandre de Moraes, no Jornal Nacional, Jornal da Noite, no Fantástico, tiveram que descer a lenha nele. Globo News, aqueles caras de tacho, aqueles jornalistas parciais que não são como vocês, com cara de bobo, tendo que condenar Lula. De uma hora para outra, no momento que ninguém espera, o cara fala uma palavra e muda o mundo dele. Então, eu acredito, tanto é que agora a pesquisa está aí. Com toda a guerra contra Bolsonaro, Bolsonaro está na frente de Lula. E a mulher de Bolsonaro está empatada. Vocês já pararam para pensar? Só estou falando aqui, só uma opinião. Vocês já imaginaram? Tarcísio presidente, Michele vice. Se Bolsonaro for impedido, vocês já pararam para pensar que vai derrubar qualquer um deles? Então, amigo, vai chegar a hora deles, ou hoje ou amanhã, mas vai chegar. E o povo brasileiro é extremamente pacífico, é até uma coisa boa. Mas há uma indignação, e lá em São Paulo foi uma pequena amostra dessa indignação. Há uma indignação no povo, e a qualquer hora, não me pergunte como, não me pergunte o motivo, pum, um estopim, uma coisa, para ver um movimento do povo, não para quebrar nada, porque quebradeira não é do povo brasileiro, é de arruaceiro, mas de maneira pacífica, parar o país, ir para a rua e questionar o que está acontecendo na nossa nação. Esse estopim poderia ser a tal da prisão do Bolsonaro, que é anunciada, dita e até agora não veio, pastor? Pode ser. Pode ser. E é por isso que ela não veio até agora? E é por isso que ela não veio até agora? É porque prender um ex-presidente, por quê? Corrupção? Não. Opinião? Minuta de golpe é a maior fake news da história política do país, inventado pela turma da Globo e acompanhado por grande parte da imprensa. Nem o general Freire Gomes,
nem o comandante da aeronáutica, nem o comandante de marinha, nem o ex-ministro da defesa, o Sérgio Paulo, ninguém fala em minuta de golpe. Falam de um documento que tem GLO, Garantia da Lei e da Ordem, artigo 142 da Constituição, e Estado de Defesa, Estado de Sítio, do artigo 136 ao 139. Onde é que tem golpe aí? Isso é farsa. Isso é conversa para incriminar. Não tem golpe. Bolsonaro submeteu aos comandantes militares o que é legal. E ele só não fez porque o comandante do Exército e da Aeronáutica deram para trás. Quando você vê o Braga Neto chamando de frouxo, de cagão, desculpa a expressão, ele está falando por esses caras não concordarem. Então, como é que o presidente quer tomar uma atitude que depende de Forças Armadas nas 4 linhas da Constituição? Não é golpe, não! Não é golpe, não! Garantia da Lei e da Ordem, artigo 142 da Constituição. Estado de defesa, estou repetindo, Estado de sítio, do 136 ao 139. Então, golpe porcaria nenhuma. Isso é uma farsa montada para perseguição política. A empresária, advogada, presidente do Centro da Indústria, a Câmara da Indústria de Canoas, gostaria de fazer uma pergunta. Shirley Panizzi. Pastor, tudo bem? Muito bem. Próximos agora, né? Eu fico me perguntando, eu sou indignada por natureza, mas de 3 de outubro de 2022 para cá, eu me tornei mais indignada ainda. Tanto que não uso mais vermelho, meu carro era vermelho e vendi, porque não consigo. Nem sapato vermelho eu consigo, nada, né? Pela minha indignação. Como essa indignação pode se tornar efetiva? Buscando a força dos empresários, porque a grande maioria está tão indignado quanto eu, numa indignação pacífica, ordeira, mas efetiva. O que cabe a nós, de forma objetiva, fazer, e como ajudar esse país a ter coragem de novo, no momento em que temos ameaça, né, de que falar não pode, de qualquer dia que pensar não pode. Como fazer isso de forma efetiva? O que o senhor nos diz? Eu não sou o expert e doutor para dar todas as respostas da sua pergunta, mas eu falo aqui do meu sentimento. Eu disse, o povo é o supremo poder de uma nação. Congresso Nacional teme o povo. Principalmente eles, deputados e senadores. Se o povo parar no país, parece que eu estou vendo a cena. Vocês imaginem, sem quebrar nada, sem nenhuma guerra. Para tudo. 500 mil pessoas em frente ao Congresso Nacional na esplanada do Ministério. Tudo parado. Parece que eu estou vendo a cena. Eu estou viajando na maionese. O presidente do Senado ligando para o presidente da STF, diz, olha, gente, nós temos que dar um jeito aí. Senão eu vou ter que abrir um impeachment aqui, um processo de impeachment de Alexandre de Moraes. Porque nós estamos aqui com o pessoal na porta, o Brasil está parado. É um estalar de dedo. Para mim, a única coisa que faz mudar isso efetivamente é o povo na rua parando o país de maneira pacífica. Só isso, mais nada, como já aconteceu em 2013, no fato que eu falei. Sem que nenhuma liderança política, nenhum partido político botou o povo na rua. Naturalmente o povo foi. Certo? Então, eu acredito, vou te falar aqui uma coisa, porque eu já divulguei. Quando prenderam o entorno de Bolsonaro, que ele estava em Mambucaba, arrasado emocionalmente, porque prenderam o entorno dele, o cara da mídia, né? o rapaz de relações que trabalhou com relações internacionais, o cara nem viajou no avião, até a PGR já mostrou isso, com passagem do cara da Latam para Curitiba, ele estava arrasado. Eu liguei para ele e disse assim, presidente, vou te fazer uma pergunta. Você quer ser preso chorando em Mambucaba ou você quer ser preso botando o povo na rua? Você tem que escolher o que é que você quer. Você é um líder. Você não pode ter medo. Você tem que ter na tua mente a consciência de que você pode ser preso. Pode. Agora, você tem que saber que se você for preso, você sai de lá como herói. Você sai de lá como mártir. E outra, se você botar o povo na rua, eles vão pensar 3 vezes em te prender. Porque eles têm medo de povo. Porque se você colocar o povo agora na rua, se esses caras te prenderem, o povo vai para a rua. Se você não botar o povo na rua e você ser preso, ninguém vai para a rua. Foi a palavra para mim, que eu dei para ele. Ele falou, então, o que você sugere? Eu falei, vamos fazer uma manifestação em São Paulo. E você
abre o bico, você que vai convocar, e depois nós vamos tudo junto, que você é o líder, você tem moral, você tem extensão e peso político para isso. E aí ele falou, então tá bom, então vamos fazer. Aí ele gravou os vídeos umas 8 vezes, eu falei, não tá bom, melhora, e vai e volta, vai e volta, vai e volta. Pedi licenças, corri pelo outro lado, porque você tem que comunicar às autoridades públicas para fazer manifestação, para não ter choque, não tinha nada. Falei com o prefeito, com a Prefeitura de São Paulo, tudo ok, presidente, solta o vídeo. Aí, em 10 dias, mais de 800 mil pessoas, quem estava lá viu, todas as vias vicinais lotadas. Todo mundo ouviu os discursos dos deputados, dos senadores, tal, da Michelle, e aí veio o senhor, parece que lavou a alma do brasileiro. O senhor disse aquilo que todo brasileiro estava engasgado e gostaria de dizer. O senhor, em algum momento, sentiu medo de sair de lá preso ou no outro dia receber a Polícia Federal? Deixa eu falar uma coisa para você entender aqui. Eu vou usar um extremo para vocês entenderem. Por que é tão difícil combater o radicalismo islâmico do ISIS? Vou explicar por quê. Porque eles não têm medo de morrer. Para eles, morte é prêmio. Já pensou? Como é que você vai lutar com os caras que acham que morrer é prêmio? Pô, é um negócio de louco. Agora eu vou voltar aqui numa dimensão menor. Eu não tenho medo de ser preso. Nenhum. Eu estou preparado psicologicamente, emocionalmente, fisicamente. Ainda vou dizer mais uma para vocês. Tem um vídeo meu gravado na mão de algumas pessoas. Se me prenderem, amigo, a coisa vai ficar bonita, ao contrário. Sabe? Até isso eu tô preparado. Sabe? E até Bolsonaro, tá? Tô dando aqui para você. Até Bolsonaro tem vídeos gravados, tá? Se for preso, vai ser solto. E aí os caras vão ver o problema que eles vão arrumar. Só isso. Mais nada. Então eu não tenho medo. Olha, se eu tivesse medo, eu não falava o que falei na Paulista. Se eu tivesse medo, eu não chamava Alexandre de Moraes de ditador da toga. Eu não tenho medo. Não tenho medo, mas não tenho medo. Lira procura Lewandowski para discutir sobre prisão de Chiquinho Brazão. Após a decisão da Câmara dos Deputados de adiar a análise da prisão do deputado Chiquinho Brazão, determinada pelo Supremo Tribunal Federal, o presidente da Câmara, Arthur Lira, dirigiu-se ao gabinete do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. A detenção preventiva de Brazão ocorreu no domingo pela Polícia Federal, sob suspeita de envolvimento no assassinato da vereadora Marielle Franco em 2018. Fontes informaram à CNN que a conversa entre Lira e Lewandowski foi cordial, mas o presidente da Câmara expressou preocupação quanto a respeito às prerrogativas parlamentares, indicando que parte da casa considerava frágil o argumento para a prisão do deputado nas circunstâncias em que ocorreu. Embora a Constituição permita a prisão de parlamentares em flagrante delito durante o exercício do mandato, no caso de Brazão, o STF alegou que ele estaria obstruindo as investigações, um dos requisitos para a prisão preventiva. No entanto, os parlamentares contestam se essa situação pode ser considerada flagrante. Impressionante a diferença de tratamento de Arthur Lira quando foi Daniel Silveira e agora um deputado da esquerda. E observação, Daniel Silveira cometeu o crime de opinião. Já o de agora, o deputado da esquerda, o de assassinato. Parece que agora a opinião é o crime mais grave no Brasil que alguém poderia cometer. E Dias Toffoli torna prefeito de Magé elegível, derrubando decisão do TSE que o tornou inelegível por 8 anos. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, deferiu um recurso apresentado pelo prefeito de Magé, Renato Cozzolino, tornando-o elegível para as próximas eleições. Nesta segunda-feira, 25, a decisão monocrática ainda pode ser objeto de recurso a ser julgado pelo colegiado. Em junho de 2023, o Tribunal Superior Eleitoral havia declarado Cozzolino inelegível por 8 anos, devido ao crime de abuso de poder político durante a campanha para as eleições de 2018, quando era candidata a uma vaga na Assembleia Legislativa do Rio. Naquela ocasião, os ministros do TSE consideraram que Cozzolino realizou atividades sociais em troca de votos durante a campanha. Mesmo assim, ele foi eleito deputado estadual naquele ano.
Em sua decisão, Dias Toffoli cita que Cozzolino compareceu a eventos de natureza social e assistencial com diversos serviços gratuitos oferecidos pelo governo do Rio, antes do período eleitoral, na legítima qualidade de parlamentar responsável pela solicitação de tais programas e serviços junto ao Poder Executivo. Toffoli cita ainda que não houve o uso de recursos públicos, pedido de votos ou menção à pretensa candidatura. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.